9 horas e 35 minutos, sim, estamos ao vivo, você pode fazer suas perguntas. E chegando aqui muitas. Que bom que você está participando. redevida.com.br/tribuna. Nessa noite em que a nossa entrevistada, Adriana Agnelli, proctologista, ela que trabalha nos hospitais São Luís, Sírio-Libanês, Albert Einstein, aqui em São Paulo. Doutora, estão perguntando sobre ingerir 3 laranjas com bagaço todos os dias, se isso ele pode continuar fazendo, que tem ajudado o intestino dele. Ele acha, isso é saudável ou não? É o Donizete Viana de Itanhaém. Então, isso é uma das formas de estar cumprindo aquela meta de 20 a 30 gramas de fibra por dia, né? Importante mastigar muito bem os alimentos, no caso do bagaço, né? Para não ter nenhum risco de ter alguma suboclusão, né? Mas O que é suboclusão? é uma situação de uma parte do intestino fica meio paralisada ali o trânsito, né? E isso pode ocorrer da pessoa comer muito de uma vez. Sim. Né? Tanto o bagaço de fruta, assim como, por exemplo, jaca, esses alimentos muito fibrosos, né? Existem relatos de suboclusão com esses alimentos. Então, o fato de mastigar mais... Tem que mastigar bem, ajuda. Tem que mastigar bem, comer pouco. Em vez de comer as 3 de uma vez, come uma de manhã, uma tarde. Aí ele está cumprindo a meta dele. Tem também várias perguntas falando sobre câncer de colo, pólipos, mas vamos tentar ajudar também a Sandra aqui de São Paulo, está um pouquinho aflita, ela disse assim, tem tratamento para hemorroidas, não é bem o assunto nosso, mas vamos ajudar a Sandra. Hemorroidas, tem cura? Sim, tem tratamento. A doença hemorroidária é uma doença muito frequente, né, na população. A gente sabe que metade das pessoas com mais de 60 anos tem alguma queixa, tem ou já teve alguma queixa de doença hemorroidária, cujo principal sintoma é sangramento com a evacuação, né? E o tratamento definitivo é o tratamento cirúrgico, que hoje tem muitas modalidades, tem formas mais, assim, de pós-operatório mais fácil, né? Porque as pessoas associam o tratamento com aquela cirurgia clássica, aquela cirurgia muito dolorosa, com pós-operatório muito difícil, mas hoje a gente tem opções mais confortáveis. O Caio, de Caruaru, no Pernambuco, eu gostaria de saber quais os sintomas da doença celíaca e como se dá o diagnóstico. Tem a ver? Então, a doença celíaca é uma doença relacionada à intolerância a glúten, né? É uma doença genética e a diferença com a intolerância a glúten é que ela está associada com outras doenças. Ela está associada com alterações no sistema hepatobiliar, né? E com o passar dos anos, os portadores de doença celíaca, com o passar dos anos, têm problema de absorção de nutrientes. Então, é uma doença crônica, né, que não tem cura. É uma doença que o diagnóstico mais preciso é feito com biópsia do duodeno, que é a primeira porção do intestino. E, em geral, tem muitos indivíduos da mesma família acometidos, por ser uma doença hereditária. A Cirlei, aqui de São Paulo, o que pode ser quando se tem muita flatulência? O médico disse que minha mãe tem uma fábrica de gases na barriga. A alimentação está influenciando? Será? É a Cirlei. Então, ela pode ser portadora da síndrome do intestino irritável, que é aquilo que a gente comentou, que é um problema funcional. Que é uma das consequências também. Que é uma dos sintomas da síndrome do intestino irritável, é a flatulência. Mas a alimentação colabora sem dúvida nenhuma, né? Então, ela tem que diminuir os alimentos fermentadores, que são as massas, batatas, carboidratos de modo geral e doces, e procurar aquelas medidas da ingestão de fibras e bastante líquido, também colabora bastante com o tratamento. Ituiutaba, Minas Gerais, né? Ituiutaba. A Valquíria está dizendo assim que gostaria de saber sobre sangramento, se pode estar ligado ao funcionamento do intestino. Então, o sangramento é um dos sintomas de alerta que a gente precisa estar sempre investigando, né? O principal doença, né, que causa sangramento com evacuação, geralmente, é a doença hemorroidária, como eu havia falado, é a doença mais frequente. Porém, a gente sempre tem que destacar a presença de doença inflamatória intestinal, câncer coloretal, né, e a presença de pólipos e divertículos também pode causar sangramento, né, principalmente os pólipos. Podem causar sangramento que, às vezes, é até assim, não visível a olho nu, mas que podem levar a anemia, levar a fraqueza.
Então, independente da causa, ela precisa, e do volume, ela precisa procurar um especialista para fazer uma investigação. Câncer de colo, a gente tem, assim, campanhas que muitas vezes são feitas, Sim. um alerta, os médicos estão sempre falando. Mas como a gente está em rede nacional, não sei se, por acaso, você, telespectador que está nos acompanhando nesse momento, é um assunto aí do seu dia a dia ou da sua preocupação. Vamos falar um pouquinho sobre câncer de colo. Uhum. Então, câncer de colo, como eu falei, do aparelho digestivo é o tumor mais frequente, e dos tumores malignos está em 4ª posição aqui no Brasil, né? Ele é muito frequente também nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos ele está em 3ª posição, e é um tumor que ele tem um grande potencial de cura, né? Então é muito importante o diagnóstico precoce. E é um tumor assim traiçoeiro, ele não dá sintomas na fase inicial, né? A gente só consegue fazer o diagnóstico precoce se a gente faz colonoscopia, né? Então existem uns critérios para a gente começar a iniciar a vigilância. A gente sabe que 80% dos tumores do cólon, eles são esporádicos, então eles ocorrem aleatoriamente na população. 20% estão associados com doenças hereditárias, então é associado à síndrome de Lynch, que é uma doença familiar, associada à polipose familiar e associado a outros fatores como doença inflamatória intestinal, que também é um fator predisponente. Nos cânceres esporádicos, a grande maioria tem relação com os pólipos, né? Então, a presença de... Pólipos, para quem vou não ouviu explicar. falar. Então, os pólipos são como se fossem pequenas verrugas que se formam dentro do intestino. Qualquer víscera oca, estômago, intestino delgado, intestino grosso, pode ter pólipo, mas os pólipos perigosos são os pólipos adenomatosos, que eles estão muito mais frequentemente presentes no intestino grosso, no cólon, né? Então, 70% dos pólipos do cólon são adenomatosos. E são pólipos que são formados, têm componente glandular, e eles são pré-malignos. Eles são lesões que podem degenerar para câncer, né? Então, a gente sabe que na população geral, por volta de 30% das pessoas com mais de 55 anos têm pólipos. É muito raro antes dos 40 anos, mas eles começam a aparecer com mais frequência a partir dos 50. Né? Então, essa é a idade que, em geral, a gente inicia a vigilância com colonoscopia. Então, por isso que, assim, independente de qualquer sintoma, todas as pessoas têm que começar a vigilância de colonoscopia com 50 anos. As pessoas que têm antecedente familiar de câncer, doença inflamatória intestinal ou alguma outra doença crônica do intestino precisam iniciar antes, com um mínimo de 40 anos, ou 10 anos mais novo do que a idade de algum parente de primeiro grau acometido com câncer. Então, se o parente teve com 40 anos câncer, você vai começar com 30, entendeu? E os pólipos, a gente sabe que em torno de 10% deles, é uma estatística assim, é uma estimativa, né? 10% deles vão degenerar para câncer, né? Isso é muito mais frequente nos pólipos com mais de 1 centímetro, nos pólipos com componente viloso, né? E nos pacientes que têm assim, número maior de pólipos. E então, assim, a vigilância com a colonoscopia é uma forma de prevenção até de câncer de cólon, porque ele é um exame, faz diagnóstico, faz tratamento, porque durante o exame ele tira o pólipo, aí tirou o pólipo, acabou, a gente vai continuar a vigilância, mas acabou o problema do pólipo, e ele é um exame de prevenção. Ótimo, né? Então você respondeu. A Gláucia de Campinas está perguntando exatamente isso. O meu pai fez uma colonoscopia e acharam vários pólipos. E foi enviado para a biópsia, estava com um tumor na ponta. Foi retirado. Eu gostaria de saber qual a probabilidade de cura de não se voltar mais a ter tumores ali. Então, provavelmente o que foi observado, que foi descrito, é um carcinoma in situ, que é um tumorzinho bem, assim, realmente superficial. Restrito. É bem restrito e bem superficial. Ele é restrito à mucosa mesmo. Ele não tem invasão de nada. Então, nesse caso, ele está curado, mas ele precisa manter a vigilância. Então, precisa ver o tamanho que tinha, se realmente foi ressecado completamente esse pólipo, para ver quando que ele vai fazer a nova colonoscopia. Porque precisa fazer uma vigilância para ver tanto a formação de novos pólipos, como, dependendo da situação, se não foi bem ressecado, ele pode precisar repetir a colonoscopia com menos tempo para ver se conseguiu tirar completamente. Colonoscopia, né? A gente viria fazer o quê? Uma vez por ano? Não, então, essa vigilância depende caso a caso. Se a pessoa faz uma colonoscopia e está normal,
a literatura orienta a repetir em 10 anos, mas é muito tempo, né? Então, na prática, a gente acaba repetindo com 4, 5 anos. Então, vindo todas normais, repete com 4, 5 anos. Agora, se há presença de pólipos, aí o especialista vai avaliar caso a caso a necessidade de repetir em 1 ano, 2 anos ou 3 anos, que é o mínimo para repetir caso haja pólipos. A Giovanni Joaquim, de Itumirim, está perguntando, ele gostaria de ouvir uma palavrinha sobre doença de Crohn, é isso? Sim, sim. Então, a doença de Crohn ele tem a doença há 25 anos. Certo. A doença de Crohn é uma das a gente tem 2 doenças que representam o grupo de doenças inflamatórias intestinais, 2 doenças mais frequentes, que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Essas são doenças autoimunes, são doenças que ninguém sabe muito bem por que se desenvolve, né? Mas a gente sabe que tem fatores genéticos envolvidos, fatores imunológicos, e existe uma alteração importante na flora intestinal desses pacientes. Essas doenças têm um curso crônico com períodos de surto e remissão. Então, tem períodos de surto, de inflamação, que a pessoa tem muita sintomatologia intestinal, e ela pode também ter sintomas também de inflamação na pele, nos olhos, no sistema hepatobiliar. Então, elas geram uma inflamação de outros sistemas também, que às vezes as doenças associadas a essas doenças inflamatórias intestinais, às vezes são até piores para o paciente do que a própria doença intestinal, né? No caso da doença de Crohn, é uma doença que acomete a parede inteira do intestino. Então, na retocolite, a inflamação é só da mucosa e submucosa, só da área mais para dentro. Na doença de Crohn, é a parede inteira. Então, como inflama a parede inteira, ela pode formar fístula, pode perfurar o intestino, pode estenosar, estreitar o intestino e pode causar sangramento e os outros sintomas. Então, assim, é uma doença que precisa de ele precisa ter um especialista que o acompanhe, né, uma pessoa que ele goste, que ele tenha empatia, sinta segurança, porque ele é um paciente que vai precisar fazer um tratamento permanente. A Juliana, do Rio de Janeiro, está dizendo assim, eu tenho vontade de ir ao banheiro toda vez que me alimento e eu acabo até perdendo a fome. Isso está normal, doutora? Isso está um pouco exagerado, né? A gente tem um reflexo que chama reflexo gastrocólico, que é um dos reflexos que a gente deve responder, né, a todos os estímulos. E é mais frequente no café da manhã, que a gente toma café, tal, que também é um estimulante. Então, existe essa situação da pessoa comer e ter vontade no banheiro. Só que no caso dela parece que está um pouco mais exacerbado, né? Então a gente precisa ver se tem alguns alimentos que são gatilho para acontecer isso. O João Iano, de Bauru, está dizendo assim, o limão com água em jejum ajuda realmente na limpeza do fígado, de rim? Eu gostaria muito de saber a diferença entre o vinho tinto seco e suco de uva integral. Qual é o melhor para afinar o sangue e tal. Mas o limão pela manhã, ajuda ou não ajuda? O limão, ele atua na digestão, ele ajuda na digestão, mas assim, ele não é indicado para todos os pacientes. Tem pacientes que têm problemas do estômago, que inclusive a gente toma até medicação para bloquear a acidez, né? Então precisa ser avaliado caso a caso. Não é um hábito que a gente recomenda, vinho de modo geral. Atrapalha o não, intestino, não? Não, o vinho ele é sempre saudável, né? Ele é um antioxidante e tomar até uma taça e meia por dia é recomendado. José Beira, de Campinas, está dizendo, eu fiz recentemente uma cirurgia de retirada de vesícula e a partir disso meu intestino ficou 1 semana sem funcionar e não está funcionando muito bem. Tem uma relação com a cirurgia que eu acabei de fazer? Então, muitas vezes depois da cirurgia de vesícula, a gente observa até o contrário. Algumas vezes as pessoas têm uma alteração uma adaptação da digestão com essa nova realidade de não ter a vesícula. A vesícula é um órgão só de armazenamento de bile. A bile, na verdade, é produzida pelo fígado, né? A vesícula não produz nada. Mas não existe aquela situação de a pessoa contar com um extra de bile na digestão, especialmente de gorduras. Então, o que a gente observa mais é o inverso, a pessoa ficar com o intestino até um pouco solto depois da cirurgia de vesícula, né? Mas, assim, essas alterações, em geral, no período de até 1 mês, se resolvem. Não havendo resolução, a gente tem medicações para acrescentar para ela poder ter uma vida saudável, normal, sem grandes problemas. O Celso de São Carlos, boa noite, assisto sempre o programa, tenho uma pergunta a fazer. Normalmente eu preciso utilizar o banheiro mais de 4 vezes ao dia. Isso pode significar alguma complicação?
Então, isso pode ser aquilo que eu falei, ou intolerâncias a algum alimento, ou se ele não apresentar nada de dor, não é síndrome do intestino irritável, né? Mas ele pode ter alguma intolerância alimentar, então precisa ser avaliado. Tem também o que pode ser dores intestinais e houve constantemente barulhos no estômago, de Caicó, no Rio Grande do Norte, a Anneli. Pode ser tanto problema de intestino como pode ser problema de estômago também, o que ele está relatando, né? Que também causa burburinho, também causa sensação de plenitude depois que come. Então ele precisa passar com um especialista, fazer os exames de vigilância se tiver já na idade, né? E ter uma orientação mais precisa. A Tereza Cruz de Sorocaba está dizendo assim que ela foi diagnosticada com uma doença autoimune, gastrite eosinofílica. É isso? Eosinofílica. E também tem intolerância à lactose. Às vezes, mesmo não tomando leite, tem crise de disenteria, que essas crises chegam a durar de 20 a 30 dias. Poderia ser também por conta dessa gastrite? Não, a gastrite vai causar sintomas do estômago, então queimação, sintomas de refluxo e não tem a ver com essa questão de ficar com diarreia. De Sorocaba, o Ernesto está dizendo assim, eu tive uma trombose Trombose? Mesentérica. Mesentérica. Perdeu 75% do intestino delgado. Conhece algum caso como o meu, doutora? Sim, tem muitos casos como o seu, né? E assim, precisa saber a causa dessa trombose. Foi uma inflamação das artérias, uma arterite, foi por causa de algum problema cardiovascular com eliminação de trombos, né? Precisa ver qual que foi a causa. A incontinência fecal tem cura? É o Carlos lá de Curitiba. Incontinência fecal não tem cura. A gente tem tratamento clínico com exercícios, uma espécie de uma fisioterapia dessa região, que a gente chama de biofeedback. Tem elementos de preenchimento da região do esfíncter anal para tentar melhorar a função, e tem o tratamento cirúrgico, que são todos tratamentos assim, nenhum deles é 100% de resultado, né? Então muitas vezes há uma associação de tratamentos. Doutora, que sucesso sua vinda. Não vai dar tempo, assim, tem dezenas de perguntas. Vamos voltar daqui a algum tempo, pode ser? Pode ser. Vamos continuar esse assunto. Não esperava que esse assunto despertasse tanto interesse. O programa está quase terminando. Obrigado por ter vindo. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Alegria de receber nessa noite a doutora Adriana Agnelli, ela que é proctologista dos hospitais São Luís, Sírio-Libanês, Albert Einstein, aqui em São Paulo. Obrigado mesmo por ter vindo.